Meu nome é Thaís, sou mãe da Eloá. Eloá tem 7 anos, é uma criança autista não verbal, nível 2 de suporte. Descobri o autismo dela com 1 ano e 7 meses. A Eloá era verbal e ela começou a parar de falar. Quando ela começou a parar de falar, a gente começou a suspeitar que poderia ser autismo, que ela começou a perder a percepção de olhar nos olhos, de corresponder ao chamado. E aí levamos ela e começou o processo do diagnóstico. A Eloá sempre foi uma criança muito quieta, porém ela começou a desenvolver o imperatismo. E aí levamos aí mais ou menos uns 5 anos de tratamento com fonoaudiólogos, com TO, psicomotricidade, e ela era administrada com a Risperidon. Só que chegou no nível que a Eloá atingiu o nível máximo da Risperidon e ela só havia melhora mais ou menos de 1 mês utilizando a nova fórmula. E depois disso ela regredia. E aí passamos para Stab. O neuro dela nos indicou, alegando que era uma medicação mais forte e que nós íamos conseguir um resultado melhor. A Eloá não correspondia a comandos, não olhava nos olhos. Se eu pedisse para a Eloá pegar algo que caiu no chão, ela não entendia. Ela não tinha resposta no colégio, ela não tinha resposta nas terapias. E eu comecei a ver que não estava havendo evolução. Foi quando chegamos a 10 ml de Aristab o dia. E essa porcentagem de 10 ml me deixou bem assustada porque eu não estava vendo melhora. E eu indaguei com o neuro que eu não estava vendo um avanço na Eloá no colégio, não estava vendo avanço com a Eloá nas terapias. Ela estava agredindo os terapeutas, a Eloá desenvolveu agressão de morder. Chegamos ao ponto de uma fonoaudióloga dizer que não ia mais atender a Eloá, porque a Eloá estava se tornando uma criança muito agressiva, totalmente desregulada, chegava na terapia, no centro de avanço, era descendo, se jogando no chão, não queria entrar nas terapias. Então eu cheguei no nível que eu estava perdida. Eu não sabia mais o que fazer, eu estava vendo literalmente a minha filha se tornar um vegetal, porque ela não me correspondia em nada, simplesmente ela só vivia. Ela não brincava, ela não olhava para mim, ela já estava com 6 anos e estava com 0 evolução. E aí eu fui para um centro, uma feira canábica, onde eu conheci a Fundação A Cura, e eu peguei o contato. Fiquei analisando e pensando, porque somente eu era a favor. E eu sou a mãe da Eloá, ela passa o dia comigo, mas eu compartilho com a avó paterna dela. E eu precisava do apoio da avó paterna dela. Foi quando chegamos ao ponto das 10 ml o dia do Aristab. Eu falei com o neuro dela, dizendo que estava pensando em introduzir o canabidiol. E o neuro dela foi contra. Disse que não via melhora e que não apoiou. Então, eu decidi agir por conta própria. Falei com os meninos da Cura, fui super bem recebida. Fui indicada a uma pediatra homeopata maravilhosa e ela me sugeriu e passou o canabidiol. E então seguimos para iniciar o processo do desmame do Aristab, que era a medicação controlada que a Eloá vinha tomando. Lembrando que a Eloá estava com o remédio controlado há 6 anos, então era um processo muito delicado, porque nós iríamos mexer totalmente com ela. Então iniciamos o desmame, desmamando o Aristab, introduzindo óleo. Quando já iniciamos esse processo, mesmo esperando que ela viesse a se desorganizar, porque a gente sabe, né, que tudo pode desorganizar um autista, principalmente a Eloá é uma criança muito sensível. Tudo ela pode chegar a se desorganizar. Então, iniciamos. Eu comecei a ver, sim, já as melhoras nos primeiros meses da Eloá, mesmo desmamando o Aristab. A Eloá começou a me corresponder com o olhar, que era uma coisa que ela não fazia. Ela começou a me corresponder a pedidos, a comandos, por exemplo, Eloá vai buscar água. Quando eu pedia, eu já pedia isso esperando que ela não fizesse, mas mãe nunca desiste. Então eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu pedi para ela ir buscar água e realmente ela foi buscar água. Essa já foi uma resposta que eu estava no caminho certo. Mas quando começamos a iniciar todo esse processo de desmame, a Eloá começou a se desregular e começou ao processo de querer morder novamente, a agressão. E aí começou a todos querer ficar contra e não a favor do canabidiol.
E eu cheguei a um ponto de pensar realmente em desistir da Eloá. Só que se eu desistisse da minha filha, eu não seria eu. Então eu fui contra todo mundo, fui contra o neuro da Eloá, fui contra a avó da Eloá, mesmo ela alegando que poderia sim, que não estava dando certo, que a Eloá não estava correspondendo como ela queria que a Eloá correspondesse, eu não desisti. Porque eu sei que o canabidiol ele tem esse poder. E eu sabia que tudo estava acontecendo porque eu estava desmamando um controlado de 6 anos, numa criança de 7 anos. Então eu sabia que estava mexendo muito com ela. Então chegamos ao momento que houve uma fatalidade, que ela foi agredida por um cachorro. Então com isso ela precisou ficar 100% comigo, porque a avó dela me auxilia a ficar com ela para eu poder trabalhar. Quando a Eloá ficou 100% comigo, o tratamento foi 100% feito. E com 2 semanas do tratamento sendo 100% feito, eu vi uma melhora da Eloá significativa. A Eloá parou com a agressão. Hoje em dia a Eloá não é mais uma criança que morde ninguém. A Eloá nesse ano, iniciamos o canabidiol no ano de 2022. Passamos o processo aí de 5 meses de desmame. Com 5 meses de desmame e 2 meses de 100% de canabidiol, a melhora da Eloá foi significativa. Eu só tenho elogios de todas as terapeutas da Eloá. Inclusive, todas as mães que viram o processo da Eloá lá na recepção, se jogando no chão, sem querer entrar na terapia. E hoje em dia, a Eloá vai sozinha. Sozinha ela entra na terapia, ela sai da terapia, ela já tem a rotina dela marcada e ela já faz isso com maestria, sem se desregular, sem querer se jogar no chão. Eu comecei a receber perguntas. Por que a Eloá, o que é que tinha acontecido, o que eu tinha mudado na vida da Eloá, que ela houve uma melhora tão grande? Porque, sinceramente, a Eloá, levando pro pé da palavra, antes do canabidiol, a Eloá era uma criança vegetal. Ela não me correspondia em nada. Eu vestia ela, eu alimentava ela, eu tinha que dar tudo na mão dela. Hoje em dia a Eloá come só. Um detalhe muito importante, a Eloá tinha um problema seríssimo com sono. Ela precisava tomar de 20 a 30 miligramas de melatonina todos os dias. Ela tinha distúrbios do sono de dormir 2, 3 horas da manhã ou acordar 4 horas da manhã. Eu não tinha noites tranquilas. Se eu não tivesse a melatonina, a Eloá não ia dormir. Tá bom, mãe. Hoje em dia, a Eloá tá 100% sem melatonina. Ela tem uma noite do sono tranquila. Dorme às 8, 9 horas da noite. 6, 7 horas da manhã. Acorda sem estresse, sem problema algum. Nunca mais eu precisei de melatonina. Eu dou simplesmente as gotas do canabidiol antes dela dormir. Com 20 minutos ela dorme. A Eloá tinha crises de choro sem parar. Eu tenho até no meu celular uma comprovação que a Eloá estava em crise. Eu filmei ela em crise. Eu dei o canabidiol, que eram as gotas que ela tinha que tomar de tarde. E com 20 minutos contados no relógio, a Eloá parou de chorar e parou da crise. Então isso para mim não tem explicação. Somente o canabidiol que transformou a vida da Eloá. Claro que junto com o canabidiol eu mudei toda a alimentação dela, tirei toda a lactose, tirei todo o açúcar. Eu trouxe uma nova vida para minha filha. Aquela Thaís do ano de 2022, aquela Eloá do ano de 2022 não é mais a mesma. Eu mudei toda a vida da minha filha para melhor e hoje em dia eu consigo enxergar um futuro. Naquela época, quando eu tomei a decisão de mudar do Arestab para o canabidiol, eu estava simplesmente sem expectativas. Eu tinha perdido todas as minhas esperanças. Na verdade, o canabidiol foi a minha última cartada. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estava com uma filha de 6 anos, autista, nível 2 de suporte não verbal, que simplesmente não tinha perspectivas. A única perspectiva é que ela ia ser sempre aquela criança dependente. E hoje em dia eu já vejo a Eloá de outra forma. A Eloá se levanta, a Eloá vai pro banheiro. Para ter uma noção, a Eloá fazia as necessidades dela, ela não aceitava o banheiro. Ela não aceitava o vaso sanitário. Hoje em dia ela vai sozinha,
A Eloá é uma criança não verbal desde de 1 ano e 7 meses. E agora, nesse mês de janeiro, em dezembro de 2023, ela começou a vocalizar. Está vocalizando sílabas e já está começando a associar com imagens. Tá falando cocó, já está associando a galinha. Então, a minha filha era uma autista não verbal, sem nenhuma função. Ela não conseguia desenvolver uma função de pegar uma água se ela estivesse com sede. E hoje em dia, ela já tem essa independência. Eu vejo uma criança independente. Ela come a comida dela sozinha. Ela não precisa de medicação para dormir. Então, hoje em dia, ela é outra Eloá. Faz 6 meses que a Eloá está 100% no canabidiol, parada, sem total nenhum remédio controlado. E desde esses 6 meses que ela mudou para o cara que está 100% no canabidiol, ela é outra criança. Ela é uma criança que me corresponde. Se eu pedir para ela pegar uma coisa no chão, ela pega. Ela consegue interagir com as terapeutas. Todas as terapeutas estão felizes e contentes e satisfeitas junto comigo. Recebi novamente o apoio de toda a família, porque com esses 6 meses da Eloá no 100% no canabidiol, ela mostrou para todo mundo o quanto que ela mudou e o quanto que o tratamento é eficaz. Inclusive, amanhã eu vou voltar no neuro que disse que o canabidiol não funcionava, para eu mostrar a Eloá hoje em dia totalmente funcional, uma criança totalmente receptiva, ela consegue olhar nos olhos, ela consegue me corresponder e ela já está começando a vocalizar. Então eu só tenho a agradecer à cura, a todos os meninos da cura, todos que nos abraçaram e que nos deram uma nova oportunidade de vida.